sentar para cá. O pessoal que está sentado ali do lado, vem mais perto aqui, vem para o meio. Eu vou ler um texto que diz aqui, está escrito aqui na Bíblia, vem para o meio. Eu vou ler agora, daí vocês vêm antes. A paz e a graça em nome de Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje uma nova jornada neste ano. E com a equipe pastoral nós decidimos que, enquanto acontece o treinamento de liderança, que são algumas etapas, nesse período, tem alguns dias que eu vou ter que dar aula lá também, mas nós decidimos um tema e um foco que é espiritualidade saudável. Olha bem a palavra espiritualidade saudável, viver, e eu coloquei um subtítulo, nós precisamos aprender a viver no divino parentesco. Eu fui muito tocado durante toda a minha vida por um ministério muito forte de um homem de Deus chamado Stanley Jones. Quando eu era um pastor jovem, no início do ministério, eu peguei o livro O Caminho e comecei a criar estudos para os jovens. Eu fiz isso em várias igrejas e o Caminho produziu um caminho realmente revolucionário na vida dos nossos jovens, a nível de prática, a nível de ação, como que nós podemos andar no caminho, viver no caminho, existir no caminho. E há uma frase de Stanley Jones muito interessante, eu trouxe aqui até, ele diz que nós precisamos aprender a viver no divino parentesco. Então, ele escreveu o seguinte, que nós precisamos ter estágios para viver esse divino parentesco. Isso significa uma espiritualidade saudável. E eu fico impressionado porque ele escreveu isso há tanto tempo. Este homem já faleceu, talvez há uns 10 anos, mas ele chama a atenção que o divino parentesco tem a aproximação, né, e tem uma decisão e tem uma rendição total. Você se rende cada vez mais a Deus e você participa do divino parentesco. E esse termo divino parentesco me chama muito a atenção para começar esse assunto em termos de espiritualidade saudável. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3. Vou começar com esse texto para você entender por onde vamos. O capítulo 3 de Marcos diz o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no dia do sábado, a fim de o acusarem, e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Veja, quando ele chama, vem para o meio, então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, e olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O que eu vejo nesse texto é para começar a dizer que ali não era apenas um homem que estava de mão ressequida, todas aquelas pessoas estavam com a alma ressequida. O problema daquele homem era na mão, o problema daqueles religiosos estava dentro, a alma deles precisava de uma cura, estava ressequida pela religiosidade, pelo sofrimento da vida. Não havia uma espiritualidade saudável. Eu começo aqui para começar a dizer a vocês o que eu quero levar o tema da espiritualidade saudável. Um outro texto
que eu quero chamar é Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9, Paulo fala algo que me inquieta durante toda a minha vida, onde ele diz assim: porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Me chama muita atenção essa frase, Paulo dizendo: a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. No evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Mas a frase que me chama a atenção é: a Deus a quem eu sirvo no meu espírito. E o outro texto é 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 16. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, Paulo fala algo muito interessante sobre o nosso homem interior. Olha o que o texto diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Olha só, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Essa expressão que me chama a atenção aqui é: o nosso homem interior se renova. O que isso quer dizer? Que cada dia você vai envelhecendo por fora, mas o que Deus quer é que cada dia você se renove por dentro. Eu vou ler de novo para você gravar isso. Olha só, Paulo diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Viver a vida cristã saudável é descobrir um caminho de vida onde eu e você, cada dia, vamos sendo mais saudáveis dentro. E esta vida saudável de dentro, ela vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida inteira. E o grande problema nosso é quando nós temos uma vida interior ressequida e não uma vida interior tocada por Cristo dia após dia. Gente, esse tempo que estamos vivendo na igreja em todo o mundo, o maior tema que se fala em todo o mundo é espiritualidade. Há um livro incrível chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Existe um outro, uma liderança emocionalmente saudável. Existe um outro chamado Uma Igreja Emocionalmente Saudável. Então, veja, a igreja está preocupada com esse tema. Esse tema está crescente. Não apenas na igreja, o mundo fala de espiritualidade. As empresas falam de espiritualidade. Não faz muito tempo houve um congresso mundial para falar da espiritualidade e produtividade no gerenciamento de empresas na Índia. Eles trouxeram pessoas de todas as religiões para falar sobre espiritualidade, para ver se alguém tem alguma saída para o mundo empresarial. Então, é um tema que está em evidência nesses momentos e nessa vida. Todos querem descobrir um caminho de uma espiritualidade saudável. E nós, que somos da Igreja de Cristo, que falamos no Espírito Santo, que trabalhamos a ideia do Espírito Santo em nós, trabalhando, olha o que a Bíblia diz, o tempo todo a Bíblia fala sobre espiritualidade. Eu tenho focado nesse tema com uma preocupação para falar sobre espiritualidade e saúde. Recentemente eu li um livro de grandes sociólogos, terapeutas, etc. O tema era espiritualidade e saúde. São psicólogos falando sobre o assunto, sociólogos falando sobre o assunto, teólogos falando sobre o assunto. Como que nós podemos ter uma espiritualidade saudável? Então esse é o nosso tema. Nós estamos bem no momento atual trabalhando esses segredos. Viver no divino parentesco. Vou pedir que a Bruna lá me ajude nós andarmos aqui. Eu leio o texto de Marcos 3, 1 a 6,
Mas eu quero também fazer a ênfase do João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus diz, eu sou o caminho. Se eu quero uma espiritualidade saudável, eu tenho que saber qual é o caminho, por onde vamos andar. Deixa eu dizer o que eu pretendo trabalhar aqui em 12 estudos. Eu quero falar com vocês sobre o caminho desse andar em Deus em todas as áreas que nós podemos estar mexendo. Hoje eu vou dar uma introdução geral e dar passos, vai ser muito prático. Quais são os passos para você ter uma vida vitoriosa e uma espiritualidade cada vez mais saudável? Mas eu quero mexer em temas que vão tocar a gente. Por exemplo, nós precisamos vencer o egocentrismo. Nós precisamos superar a ansiedade. Nós precisamos ser libertos da mania de criticar. Nós precisamos de sair do enfado. Nós precisamos descobrir como ter uma vida livre da idolatria sexual. Nós precisamos descobrir qual o lugar do dinheiro em termos de espiritualidade saudável. Nós precisamos descobrir, por exemplo, como enfrentar o medo. Então, esses são temas. Temas de espiritualidade saudável, ele vai envolver a totalidade da vida, porque Jesus diz, eu sou o caminho. E para nós o caminho não é uma estrada, o caminho é uma pessoa. E o caminho nos leva a uma vida de uma espiritualidade cada vez mais saudável. Muita gente tem espiritualidade, mas não é saudável. Porque a sua vida está tão adoecido na alma, no seu psiquismo, dentro dele, isso está atrapalhando as vidas. E se nós não tivermos uma espiritualidade saudável, nós perdemos, vaza tudo isso que nós estamos recebendo. Então nós temos que ser curados de nós mesmos, nesse fortalecer do nosso homem interior, dia após dia. Passa mais um para mim ali. Eu gosto de usar uma expressão aqui para vocês descobrirem. Lá no meio eu coloquei o espírito humano. O ser humano, ele precisa descobrir o que Paulo diz assim, que nós temos que fortalecer o nosso homem interior. Cada vez mais eu aprendo isso, quando eu trabalho com psicoterapia, eu trabalho sempre essa ideia de que nós não vamos ser totalmente curados do ponto de vista de Deus, se nós não formos tocados no nosso espírito interior. É o que Paulo fala, que o nosso homem interior tem que se renovar mais e mais. Isso significa que dentro de mim, eu tenho um espírito. O espírito humano, preste atenção, o espírito humano precisa do Espírito de Deus. O espírito humano precisa de Deus. Você foi criado, o espírito humano foi criado para viver para Deus. Por isso, quando nós dizemos, se você não viver uma vida de intimidade com Deus, você pode ter o mundo inteiro, mas falta alguma coisa em você. Você foi criado para ter comunhão com Deus, assim como um peixe foi criado para viver na água. Então, preste atenção, quanto mais você viver em Deus, mais você vai viver uma vida, o seu espírito vai se fortalecer em Deus. Quando você lê a Bíblia e lê a vida, você descobre algo seguinte, tudo cansa, tudo cansa. Salomão diz que estudar demais cansa. Salomão chegou à conclusão que ser rico demais também cansa. Salomão chegou à conclusão que sexo demais cansa. Ele descobriu que tudo na vida cansa. Sabe o que ele descobriu? Que só tem uma coisa que não cansa o ser humano: Deus. Porque ele foi criado para Deus. Religião também cansa, gente. Mas intimidade com Deus é a única realidade que não cansa. Porque você foi criado para Deus. Quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais alegre você será sempre. E você é chamado para uma eternidade com Deus. Só que já podia começar agora, viver uma vida eterna. Vida eterna não começa quando você morre.
Vida eterna começa quando você é tocado pelo Espírito de Deus, pela vida de Deus, trazendo a vida de Deus no seu espírito. E o grande problema é que muita gente tem uma religião, mas a religião está na mente, está nas emoções, está na vontade, mas não está no espírito. O espírito é uma obra do Espírito de Deus no nosso espírito. Paulo disse, eu sirvo a Deus no meu espírito. Eu sei que tem gente que está cansado de igreja, sabe por quê? Porque ele não está servindo no espírito, porque no espírito você nunca vai cansar, você vai cansar na mente, nas emoções, querer agradar todo mundo e não consegue. Aí as pessoas não te dão um elogio, aí você diz, não quero mais nada, porque você estava trabalhando não no espírito, você estava trabalhando para satisfazer você mesmo. E tem muita gente vivendo uma vida derrotada por causa disso. Porque ele não serve a Deus no seu espírito, como diz Paulo. Não tem esse homem interior fortalecido cada vez mais. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando, porque isso tem que ser entendido também espiritualmente. A sua cabeça é muito pequena para entender isso. Nós precisamos que o Espírito de Deus abra a nossa mente, abra o nosso coração, para a gente entender essas verdades de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Um dia Jesus tentou explicar isso para Nicodemo, falou, não dá, você está tentando entender com outra categoria, eu estou falando de outra realidade. Estou falando de você ter uma fonte dentro de você. Um dia ele disse para a mulher samaritana, vai saltar para a vida eterna. Então nós temos que aprender a desenvolver este homem interior, isto é, no nosso espírito. Agora, olha o que eu fiz ali um desenho para ajudar você. Quando você tem essa vida de Deus no seu espírito, você tem o seu psiquismo. Quando eu chamo psíquico, eu chamo a mente humana. A nossa mente tem que ser afetada pela vida de Deus dentro de você. Isso que vai dar uma espiritualidade saudável. Se você não tiver essa vida de Deus no seu espírito, você não vai ter uma vontade alinhada com a vontade do Pai. A mente tem que ser alinhada com a mente de Cristo. A vontade tem que ser alinhada com a vontade do Pai. E as suas emoções têm que ser alinhadas com o Espírito Santo. Eu já coloquei a Trindade ali. Por quê? Porque Deus vem habitar em você. Vou voltar ao texto que Paulo diz, para que o homem exterior ele vai se corromper, mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Eu vou envelhecer por fora, mas vou rejuvenescer por dentro. Tanto que Jesus disse, se não vos tornardes como criança, vocês não podem entrar no reino. Isto é, você tem que depender cada vez mais de Deus. Isso é uma vida de Deus no nosso espírito. Eu tenho visto muitas pessoas sendo curadas quando eu estou falando isso. Não nasceu em uma semana isso. A minha vida inteira tem sido trabalhar para levar pessoas a serem curadas, a serem mudadas, a serem transformadas. Eu tenho entendido muitos pastores nisso, e alguns acabam descobrindo, puxa, agora eu descobri essa vida, é isso que nós temos que entrar, e nós acabamos descobrindo que nossa mente tem atrapalhado, nossa vontade tem atrapalhado, nossas emoções têm atrapalhado, nós temos que fortalecer o nosso homem interior no espírito, se queremos espiritualidade realmente saudável. Não podemos ficar mais na periferia das coisas. Isso vai afetar a família, o profissional, o social e o ministério cristão. A totalidade do agir de Deus na sua vida começa a fluir para 4 áreas muito específicas, a sua família. O que seria o que eu estou colocando aqui? Quando você se fortalece cada vez mais numa espiritualidade saudável pela vida de Deus no seu espírito, Deus começa com sua graça a operar na sua mente, na sua vontade e emoções como um processo contínuo de renovação interior. Isso afetará a sua vida familiar. Isso afetará
a sua vida profissional, isso afetará a sua vida social, isso afetará o seu ministério cristão. Por quê? O que é o ministério cristão? Eu e você, todos nós temos um chamado de Deus para servir a Deus no corpo de Cristo. Isso é fundamental. Por quê? Porque você é chamado para ser membro do corpo de Cristo, onde você tem dons e ministérios. Coloca isso na cabeça definitivamente. Você não foi chamado, em primeiro lugar, para ir para o céu, você foi chamado para revelar Cristo na sua vida na terra. Se o plano de Deus fosse que você só fosse salvo, se convertia, ele já te matava, mandava embora. Se ele te deixa aqui porque você tem missão, batizou, agora já pode morrer. Não. Você está aqui porque Deus tem um dom para você servi-lo. E se você não estiver servindo a Deus, você está fora do viver no Espírito. Você está com religião. Na mente, na vontade, nas emoções de vez em quando. Estou com vontade, eu vou, não estou com vontade, eu não vou. Você é movido pelas emoções, não pelo Espírito de Deus no seu espírito. Isso que é uma espiritualidade doente. Uma espiritualidade sabotadora. E é isso que eu quero colocar para você. Nós precisamos de uma espiritualidade saudável. Nós temos que ser libertos cada vez mais desses lixos da nossa mente, da nossa vontade, da nossa emoção. Nós temos que alinhar cada vez mais com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E isto é a vida do Espírito de Deus no nosso espírito. Isso vai afetar meu ministério. O dia que Paulo disse, terminei a carreira, ele disse, acabei a obra que o Senhor me deu para fazer, Jesus disse. Paulo disse a Timóteo, cumpre cabalmente seu ministério. Então você sabe que cada um de nós temos um ministério. Não é o que eu quero, não é o que as pessoas querem, é o que Deus quer de você. Como Ele vai agir no seu ministério cristão. Muitas vezes não é uma grande coisa, mas o importante é saber o que é que você tem que fazer para viver uma vida na terra. Qual o plano de Deus para a sua vida? Qual a sua missão? Qual o seu propósito? Qual o seu dom? Quais são os seus talentos que precisam ser colocados no altar? Pode ser um momento que Deus trabalhe você, porque está trabalhando você para usá-lo. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, Deus pode trabalhar em você 80 anos e te usar um dia e em um dia fazer o que não faz em 100. Deus pode fazer isso. Mas o importante é que você sabe, Senhor, estou sendo trabalhado para o teu propósito, para a missão. Me dá uma saúde emocionalmente saudável. Eu tenho mais um desenho aí sobre isso para ver se você ajuda mais. Passa mais um para mim. Mente, vontade e emoções. Vamos ver se nós conseguimos caminhar nisso. Por exemplo, eu penso, o Espírito Santo, ele vem sobre nós de uma forma incrivelmente gloriosa e ele trabalha nossas vidas. Deixa eu colocar algo aqui sobre o espírito humano. Uma vez eu fui ministrado nesta realidade para você entender. O espírito humano, você poderia dizer, eu tenho uma porta. Por que eu tenho uma porta? Porque você se abre permanentemente para Deus. Você diz, como é que eu faço isso? Pense nisso. Estou usando umas imagens aqui bíblicas para você ver. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta. Permanentemente você tem que ter a porta aberta. Uma aberta ao Espírito, uma aberta ao Pai. Eu me abro a Deus permanentemente. Eu quero Cristo em minha vida. Uma outra imagem que eu estou colocando aqui, uma figura, é uma mesa. Você tem no espírito humano comunhão. Você precisa crescer em comunhão com Deus. Nós temos ouvido muito aqui esse ano sobre intimidade. Eu estou falando de comunhão, mas essa ideia de você ter comunhão permanente com Deus. Até tem uma mesa. A palavra de Jesus, eu cearei com Ele e Ele comigo. É uma vida de comunhão. É um sentar-se à mesa com Jesus.
é uma vida de oração, uma vida de adoração, é uma vida de comunhão. Você tem uma porta, você tem uma mesa, mas também eu coloquei uma lâmpada, sabe por quê? Porque é ali que você tem insights, você tem percepções espirituais. Tem hora que você está tendo comunhão com Deus, comunhão no Espírito, comunhão na oração, e você tem uma percepção das coisas. Parece que você não consegue nem explicar com a sua mente. Aí você explica, as pessoas não entendem o que você está falando. Acho que você não entendeu o que eu tentei dizer. É que você tem insights. O viver em Deus no Espírito te dá insights incríveis. E quando isso vai fortalecendo, aqui Paulo disse, olha, você tem que renovar o seu homem interior. Então, preste atenção nisso, tenha permanentemente uma porta, permanentemente uma comunhão de mesa e permanentemente esta luz de Deus, viver na luz de Deus. Um dia o salmista disse, na tua luz veremos a luz. Como que eu posso ver na luz a luz? Isto é, a minha luz brilha na tua luz. E isto é uma vida permanente, é uma comunhão permanente. E eu coloquei ali uma língua de fogo, porque o Espírito Santo, ele vem e se assenta em nosso espírito. O nosso espírito é como um castiçal para receber o que um dia Jesus falou do Espírito Santo. Um dia que João Batista falou do fogo do Espírito. Mesmo em Pentecostes veio uma língua de fogo sobre cada um deles. Significa que você precisa do Espírito Santo em você, de receber sempre a realidade do Espírito Santo e se assenta em você. E não acredito em espiritualidade saudável sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a trabalhar pela palavra na sua vida, na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade, aí no seu corpo, e daí na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida profissional e na sua vida de ministério. Então, a totalidade, falar em espiritualidade saudável é a totalidade da vida sendo tocada pela vida de Deus. E nós vamos saber alguns princípios, como que nós podemos caminhar nisso? Vamos caminhar. Os 10 princípios, devemos começar por onde colocar nossos pés no caminho. Eu digo sempre que a vida cristã, ela tem que ser uma vida integral. Ou ela é integral ou não é a vida de Deus. Isto é, a vida cristã, com saúde, ela precisa tocar a totalidade da vida. Então, a espiritualidade saudável tem a ver com a totalidade do nosso ser em Cristo. Tem a ver com o campo social, tem a ver com o campo físico, tem a ver com o campo espiritual. Em primeiro lugar, eu quero dizer, considere os seus caminhos. Considere os seus caminhos. Comece por aí. Eu vou dar alguns passos, são 10 passos, 10 princípios. Primeiro, considere os seus caminhos. Veja bem se eles concordam com o caminho. Faça um exame honesto na sua vida. Considere os seus caminhos. Olhe a sua vida. Olhe como ela está. Senhor, coloca o teu holofote na minha vida. Eu quero ser curado de mim mesmo. Áreas complicadas em minha vida. Tira essas complicações. Isso significa que você precisa colocar na sua vida uma hora tranquila, uma hora para escutar Deus. Eu sei que muita gente tem orado, mas você não pode apenas orar, você precisa orar e lembrar que é uma mesa. Na mesa você conversa, não pode só você falar, tem que ouvir também. Quando eu digo considera o caminho, é você dizer, Senhor, fala comigo. O que tem que mudar na minha vida? Me santifica, Senhor, me liberta, Senhor, tira toda a impureza, Senhor.
Traga a tua verdade em mim, Senhor. Fixe em Deus. Cuidado com o egoísmo. Então, considere os seus caminhos. Então, coloque atitudes corretas na sua vida. Um segundo princípio, porque eu estou hoje dando uma introdução geral, você tem que mudar de direção. Eu coloquei tudo com C, para você não esquecer. Curve a sua direção, mude de lado, mude de foco. Então você precisa mudar de direção na sua vida. Senhor, eu quero sair do lugar que eu estou indo e ir para o caminho certo. Davi, ele orou no Salmo 51, versículo 12, ele diz, Senhor, dá-me um espírito voluntário. Dá-me um espírito voluntário. Quando ele está dizendo, dá-me um espírito voluntário, é o seguinte, muda a minha vontade, dá-me uma vontade para andar no caminho certo, eu quero mudar de direção. Muitas vezes você tem que voltar atrás. Gente, o problema nosso é ir na direção errada. Jesus diz, eu sou o caminho. Senhor, como que eu faço para entrar no teu caminho? Quanta coisa errada você tem que mudar. Algo que você está fazendo e tem que mudar. Você quer espiritualidade saudável? Olha para dentro de você e diga, Senhor, o que é que eu tenho que mudar em mim? São hábitos, a forma errada de pensar, uma emoção errada, atitudes erradas com as pessoas. Mude de direção. Santo Agostinho, ele disse que uma vez ele tinha a seguinte oração, ó Deus, faze-me puro, mas não agora. Eu quero dizer para você que tem que dizer, Senhor, faça-me puro, mas agora. Eu já vi jovens orando, muda a minha vida, Senhor, mas não agora. Você tem que dizer, Senhor, mude minha vida, agora. Tem gente que acha que vai ter uma espiritualidade muito boa, quando ele ficar bem velhinho e estiver perto da morte. Por que não agora? Essa semana nós vimos tragédias incríveis. Eu nunca vi tanta morte de jovens, e recebi tanta notícia no WhatsApp de morte de jovens essa semana. Jovens de 25 anos para baixo. Tive que aconselhar várias pessoas, até pelo WhatsApp, essa semana. Eu quero dizer, é agora. O que eu e você podemos fazer para ter uma vida, mudar de direção? Eu tenho conversado com muitas pessoas que muitas vezes estão querendo deixar para depois. Então esse é um passo, mude de direção. Vou deixar claro, mude não em algumas coisas, mude não parcialmente, e não em um tempo futuro. Mude tudo inteiramente e mude agora. Mude já. Tome decisões radicais. Por isso que Davi disse, dá-me um espírito voluntário. Dá-me um espírito que mexa com a minha vontade. É dentro do seu espírito que começa a saúde. Por isso que Davi dizia assim, dá-me um coração puro e um espírito inabalável. Porque se eu não tiver um espírito inabalável, eu corro riscos. Muda-me inteiramente por dentro. Dá-me uma saúde. Davi havia cometido um pecado terrível, mas ele foi capaz de dizer assim, Senhor, eu pequei, somente eu pequei. Ele não colocou nenhuma culpa
em Betseba. Ele diz, eu sou o problema. Me dá um espírito voluntário. Me dá um espírito inabalável. Muda-me dentro de mim, Senhor. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte, eu sei que tu amas a verdade do íntimo. Se o Senhor quisesse ofertas, eu daria. E ele conseguiria dar mais do que todo mundo um culto para matar boi e entregar no altar. Mas eu disse, eu sei que o Senhor não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é que algo mude dentro do meu interior. Então, me muda dentro de mim. E aí ele diz, Senhor, me dá um espírito inabalável. E ele sabia que ali que estava o problema. Então, ele mudou de direção. Agora é a hora. Terceiro passo, ou terceiro degrau, para você entrar nesse caminho de saúde espiritual, saúde de espiritualidade saudável, ligue-se a Cristo. Ligue-se a Cristo. Concentre-se com Cristo. Ou conecte-se com Cristo. Conecte com Cristo. Uma conexão. Você precisa sempre da sua graça. Está escrito ali? Você precisará sempre de sua graça. Você precisará sempre do seu poder. Ligue-se a Cristo. O caminho cristão não é negativo, porque muita gente fica pensando só no negativo, do que eu tenho que deixar, mas a vida cristã, a vida saudável é Cristo, a vida saudável é Cristo, a vida saudável é a vida centralizada em Cristo. Quando a igreja cantava mais de Cristo, eu quero ter, mais de Cristo significa que Cristo é a única realidade para eu viver uma vida vitoriosa. Stanley Jones conta que o problema de Judas é que Judas, ele mudou, mas tomou a direção errada. Olha que interessante, ele diz que Judas mudou. Ele se arrependeu, mas só que ele voltou aos principais sacerdotes e lançou ao chão as moedas e disse, pequei, traindo sangue inocente. Eles escarneceram e responderam, e o que nós temos com isso? O pecado, Stanley Jones escreve assim, o pecado não se importa com coisa alguma. Judas arrependeu-se em direção errada. Se ele tivesse voltado para Jesus, atirado ao chão as moedas, ele dissesse, pequei, teremos visto a mais notável reconciliação e restauração de toda a história da humanidade. Ele foi para o lugar errado. Muita gente até disse que ele estava realmente com remorso. Mas o fato que Stanley Jones coloca isso de uma forma tão linda, ele devia ter ido a Cristo. Não adianta as pessoas acharem, estou errado, se ele não for a Cristo, está indo para os sacerdotes lá do templo, que temos nós contigo. De vez em quando você vê alguma pessoa falando na televisão que se arrependeu, mas ele está no lugar errado. As pessoas, nós temos o que com isso? Só Cristo pode curar, conecte-se com Cristo. Então, a grande verdade do Evangelho é esta, ligue-se a Cristo. Volte-se a Cristo. Então, quando você vai a Cristo, você tem a saída. Não é só ligar a uma instituição, é ligue-se a Cristo, chegue-se a Cristo. Muitas pessoas estão tentando virar religiosas, para apaziguar suas dores. Não, as pessoas precisam de conectar-se com Cristo. É a comunhão confiante com uma pessoa, a pessoa de Cristo. Mahatma Gandhi foi um grande homem com espiritualidade. Ele pegou todos os princípios de Cristo, mas ele esqueceu a pessoa de Cristo. Esse é o problema. Pegou as regras de Cristo,
mas não a pessoa. Esse é o problema das pessoas. Tem gente que gosta dos conceitos de Cristo. Eu estou falando de você conectar-se com Cristo, render-se a Cristo, entregar totalmente a sua vida a Cristo. Esse é o caminho. Sem Cristo você vai ver tudo com um vidro fosco. Por isso que o Salmo diz: vivifica-me, Senhor, para te seguir. E desvia os meus olhos dos desejos vãos e inúteis. Salmo 119, versículo 37. 4. Consinta em render-se. Renda-se. Você quer espiritualidade realmente saudável? Renda-se. Renda-se. Cristo é o Senhor, não você. Renda-se. 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 Esse é um momento crucial. Nós precisamos colocar isto como a vida, a chave da vida. Você tem que escolher o fato de que Deus é Deus, é Ele que te dá sentido. Você não pertence a você mesmo, você pertence a Ele. Quando você se rende a Cristo, você diz: Senhor, quero pertencer a Ti. Deus diz a você: eu sou o seu Deus. Esse é o modo de viver. Tem gente que tem medo de render-se totalmente a Cristo, porque ele acha que Deus vai fazer dele tudo errado, ou pelo menos vai exigir dele aquilo que ele não gosta. O jovem muitas vezes tem essa ideia. Eu quero dizer para você que hoje, cada vez mais eu compreendo que quanto mais eu rendo a Cristo, mais eu descubro que a vontade de Deus bate mais com aquilo que é mais profundo em mim. Deus sabe exatamente o que mais eu careço, o que eu mais necessito. É aquilo que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque Ele que criou esses desejos mais profundos do seu coração. Quando eu digo desejo do coração, aquilo que é mais profundo em nós. Às vezes a tua mente está ofuscada, mas aquilo que, puxa, eu pedi de Deus, Ele não fez exatamente o que eu quis, mas o que Ele fez, eu não sabia que era isso que eu queria mesmo. Quer dizer, você descobre que quanto mais você se rende a Deus, mais a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E você compreende que é agradável. Porque você diz: puxa, mas é isso que Deus queria. Deus é Deus. Ainda bem que Deus não fez do jeito que eu pedi, mas do jeito que Ele quis, porque é isso que é muito mais do que eu nem sabia que era tão bom assim. Deu para entender? Deus coloca você numa dimensão maior do que aquilo que você está pedindo. É tão lindo ver isso. Eu vejo isso nas famílias. Eu vejo Deus fazendo. Você muitas vezes pede, mas eu quero dizer para você que você tem um pedido lá no seu espírito, lá no seu coração, muito maior. Eu entendi daí algo que Stanley Jones escreveu. Eu não compreendia que a vontade divina é o maior interesse, e o maior interesse que a vontade divina e o meu maior interesse era uma coisa só. Quer dizer, quanto mais eu descubro esse render-se a Deus, Deus está dizendo para nós: eu sou Deus para você, e eu quero ser Deus plenamente para você. Uma senhora muito rica disse: eu tenho muito medo de me entregar a Deus, pois eu cismo que Ele retirará de meu pasto minha última vaca. Olha só que incrível, né? Mas quando ela se rendeu a Deus, percebeu que a vontade divina não só era cheia de amor perfeito, mas também perfeitamente razoável. As vacas todas continuaram em seu pasto. A diferença agora estava nisso: ela e Deus eram sócios na criação e na venda do gado. A vida agora lhe era uma sociedade, tendo a Deus como
sócio principal. Tornou-se uma mulher liberta, sem medo, e de vida mais que eficiente. Ficou ela conhecendo que Deus é Deus e que ela não era Deus. Essa é uma experiência aqui escrita nos livros de Stanley Jones. Eu fico impressionado com a linguagem simples dele para dizer que é isso mesmo. O maior problema das pessoas é ele tem medo de se render a Deus, porque acha que Deus não vai dar o melhor para ele, mas Deus quer o melhor para você. Renda-se, conecte-se, consinta em render-se totalmente. Eu gostaria que hoje você orasse assim, ó Deus, agora eu deponho agora o peso de tentar ser Deus de mim mesmo. Eu quero entregar. Eu não sou, eu não posso, mas Tu és, Tu podes, Senhor. Eu abdico hoje, para sempre. Faça isso na prática, dentro de você. Diga, Senhor, eu sou grato. Eu não quero mais viver centralizado em mim, eu quero viver centralizado em Ti. Há um pensamento que diz, nada rendo, a não ser aquilo que era para mim um peso e uma aflição. Eu quero me render totalmente para Deus. Quinto, cesse de lutar. Para de ficar lutando, não tente fazer isto por você mesmo. Deixa Deus lutar as suas lutas. Eu gosto de um texto na Bíblia que diz que Deus luta as nossas guerras. E na batalha, Ele te esconde. Deus te esconde na batalha. Deus luta as suas lutas. Deus luta a sua guerra. Por isso, quando eu digo entregue-se, né, o texto que vem ali abaixo isto é, não use suas próprias forças. Ele luta as suas lutas e te protege, ou lhe protege na batalha. Sexto lugar, concentre-se na aceitação. Entregue-se totalmente. O que é concentre na aceitação e inteireza do ser? Viver em Cristo é participar de toda sua atuação vitoriosa. Concentre-se todo na aceitação. Sabe, eu quero dizer para você que isso é maravilhoso. Jesus disse um dia para a mulher samaritana, o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, será nele um poço de águas que saltam para a vida eterna. João 4. Jesus está dizendo assim, quando você compreende que eu aceito plenamente você, é viver plenamente na aceitação. Há um teólogo que diz que viver em Cristo é ser aceito plenamente por Cristo. É viver na aceitação. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou dizendo a você que aceitar não é confiar na sua fé, mas é colocar a sua fé confiando em Deus. Não é fé na fé, mas dizer o seguinte, Deus me aceitou em Cristo. Deus me aceitou por causa de Cristo. E eu aceito o fato de que eu fui aceito por Deus em Cristo. Eu estou sendo curado por Cristo. Não depende do que eu faço, mas do que Ele fez. Não depende de quem eu sou, mas de quem Ele é. E o que Ele é me transforma naquilo que Ele quer que eu seja. Isto é, aceitação. Nós vamos trabalhar isso bastante nesses 12 estudos. A fé é pura receptividade. É uma fé alerta. É uma fé maravilhosa. O Filho liberta. Ele me liberta. E Ele me liberta agora. Diga para você mesmo, Jesus, o Filho de Deus, me liberta. Ele me liberta. E Ele me liberta agora. Em sétimo lugar, limpe o seu passado. Em sétimo lugar, cure o seu passado. Cure o seu passado significa limpeza geral, como num jardim com gramas secas. Deus quer
pelo seu espírito, tirar de você as amarras do passado, as más formações do passado. A coisa na sua vida que tem que te endireitar para que você possa prosseguir. Quando eu digo para você cultivar uma hora tranquila, é você dizer: Senhor, arranca de mim as amarras do passado. Solte as cordas que me prendem do passado. Eu já contei para vocês a história daquele homem que no sábado ele ia para a cidade, depois ele voltava, morava numa ilha, ele remava a noite toda para chegar lá quase 6 da manhã, tão longe que era. Um dia estava muito escuro, ele falou: tá bom, eu já sei o rumo, pegou o barco e remou a noite toda. Quando clareou, ele viu que não tinha saído do lugar. Remou a noite toda sem sair do lugar, estava mexendo muita água. Ele havia esquecido de desatar a corda. Ele é o símbolo de muitos cristãos que querem avançar e não soltam o passado. Solta a corda, para que você avance. Há áreas na sua vida que precisam ser curadas. É sobre essas realidades que estaremos falando. Mas hoje eu diria: Senhor, muda-nos. Senhor, cura-nos. Senhor, transforma-nos. Senhor, limpa, Senhor. Tiago uma vez escreveu, 4:8, diz: limpai as vossas mãos, purificai os vossos corações, se liberte das intenções duplas. Muitas vezes nós ficamos divididos entre nós. Nós precisamos ajustar a nossa vida e dizer: Senhor Jesus, restaura tudo que se perdeu. Há uma promessa na Bíblia que diz que Deus vai restaurar aquele tempo consumido pelo gafanhoto devorador. Senhor, o meu passado tem sido devorado. A linha do meu tempo no passado tem traumas, tem pecados, tem erros. Senhor, limpa esse meu passado. Não deixa que esse meu passado, essas raízes, atrapalhem o meu futuro. Limpe o passado. Eu estou dizendo, cure o seu passado. E isso significa que Deus vai tirando as nossas feridas. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos ser perdoados, né? Muitas vezes nós temos que pedir desculpas. Então, eu quero dizer que você vai se libertando de tudo aquilo que é engano, que é erro na sua vida. Há coisas na sua vida que você não pode mudar, já aconteceram. Mas você pode pedir que Deus arranque as feridas, as raízes disso, o efeito disso na sua vida. Isso é cura, cura por dentro. Um pregador chamado Smith, ele estava pregando sobre o carcereiro de Filipos. Ele disse que o carcereiro de Filipos, ele lavou as feridas do apóstolo Paulo. Feridas que ele próprio abrira na noite anterior. A conversão dele fez com que ele pudesse agora lavar as feridas de Paulo. Feridas, e aquele ato era um sinal de arrependimento, de mudança interior. Muitas vezes temos que lavar as chagas, ele escreveu, do passado com nossas lágrimas, com desculpas sinceras. Limpe o seu passado de qualquer coisa que possa ulcerar a sua vida. Assim escreveu o Smith Gypsy. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, examina os meus pensamentos, vê se estou tomando um caminho errado e guia-me nos caminhos da vida eterna. Salmo 139, 23 e 24. E assim, cristianize suas relações.
Faz com que suas relações sejam mais cristianizadas para a glória de Deus. No que estiver em vós, a Bíblia diz, vivei em paz uns com os outros. Diga assim, Senhor, eu quero que a vida de Cristo me ajude a ter novas relações com as pessoas. Que o meu relacionar com as pessoas, olha, começa a afetar a sua vida relacional. Eu quero ser uma personalidade que expresse Cristo. Muitas vezes você diz, eu tenho a personalidade forte, mas eu quero uma personalidade forte em Cristo, não no erro. Coloque-se diante de Deus assim. Coloque-se diante de Deus assim. Que viver em Cristo seja uma ocupação diária. O seu relacionamento será cada vez melhor. Senhor, dá-me o amor de Cristo para com as pessoas. Não adianta eu ficar falando aqui que nós temos que nos libertar do espírito crítico se você não tiver uma vida cristianizada. Quer dizer, Cristo dominar as suas relações, os seus relacionamentos com as pessoas, livre de tanta coisinha e querela e julgamentos, e tentando ser superior aos outros, não vai funcionar. Nós precisamos de Cristo em todas as áreas, em todos os jeitos de nosso viver. Nós precisamos ter uma nova relação, gente, com o nosso próximo. Nós precisamos ter uma nova relação familiar. Nós precisamos ter uma nova relação com a diferença de classes, de raças. Nós precisamos de ter uma nova relação com o nosso país, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos cristianizar as nossas relações. Se nós queremos ser curados, nós precisamos saber que a vida cristã tem a ver com a totalidade da vida. Nós temos que ter relacionamentos cristianizados. Por isso que é mais um C aí. E para isso ser efetivo, 9, cultive a hora tranquila. Desligue seu telefone ou celular, entre no santíssimo lugar, pelo menos 1 hora todos os dias. Tenha um tempo com Deus. Cultive 1 hora para você fortalecer, que a Bíblia diz, que nós temos que, o nosso homem interior tem que se renovar cada vez mais. Se você quer uma vida que realmente seja saudável espiritualmente, você precisa fazer o que Jesus Cristo fazia, porque Ele criou uma cultura e trouxe uma cultura do céu. Nós precisamos cultivar 1 hora tranquila. Nós precisamos cultivar 1 hora tranquila. Uma vez eu perguntei ao Dr. Augusto Cury, como psiquiatra, e disse para ele, qual é, na sua opinião, clínica e médica como psiquiatra, para uma pessoa não ter nunca uma síndrome de pânico? Ele disse, é muito simples. Se a pessoa, 15 minutos por dia, desligar totalmente e contemplar o belo, e começar a ver as simples coisas da vida e ter uma meditação, desligado de tudo, lá no jardim da casa dela, começar a olhar a grama crescer, olhar para a árvore, os pássaros, e ficar 15 minutos por dia, só 15 minutos. Eu disse, as pessoas nunca vão ter pânico. 15 minutos. Jesus ensinou a gente a ter uma vida de intimidade com Ele. Nem 1 hora vocês podem ficar comigo. Tem intimidade com Deus, intimidade com Cristo. Gente, as pessoas estão doentes porque não praticam a palavra. Daí a psiquiatria chamando a gente para voltar a uma intimidade com Deus. A voltar a uma intimidade, você vê, ele propõe lá, como psiquiatra, intimidade com a natureza, que é a criação de Deus. Isso já cura as pessoas. Nós não temos tempo para mais nada, e aí nossa vida vive doente, está cheio de jovens carregados de doenças de pânico, tem criança já, que vive dia e noite com o celular na mão, e jogando coisas, estão apavorados, já estão tomando remédio psiquiátrico com poucos anos de vida. Gente, é assustador isso. Está errado, né? É SPA, é. Ele que propõe essa questão do síndrome de pensamento acelerado, porque nós estamos pensando demais. Gente, tome cuidado, crianças estão fazendo de conta que dorme e pega e fica jogando a noite toda e estão entrando em pânico. Os pais não estão notando o que está acontecendo. E
síndromes estão acontecendo, síndrome do pensamento acelerado. Daí perde toda a atenção na escola, toda a atenção com a vida, estão destruindo o seu próprio corpo, estão vivendo demais na mente, nas emoções, e não no espírito. Nós precisaríamos treinar nossos filhos a treinar seu espírito em Deus, a ter comunhão com o Espírito Santo, a ter uma vida de intimidade com Deus. E eu noto que as pessoas que não estão praticando isso, primeiro estão envelhecendo muito rápido. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espírito angustiado faz secar os ossos, mas a alegria do coração aformoseia o rosto. Quer dizer, a vida tranquila. Não há espiritualidade saudável se nós não pararmos como Maria aos pés de Jesus. A gente é Marta demais. Não está errado ser Marta, o que não pode ser Marta o tempo todo. Inclusive ser Marta na presença de Jesus. Na presença de Jesus, seja Maria. Sente aos seus pés, para ouvi-lo. Ora tranquila. Entendeu? Isso é fundamental. E décimo, crie outras saídas e ligações. Você tem que começar a espalhar esta vida de Deus. Outras pessoas precisam ser tocadas pela vida de Deus. E a Bíblia diz para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Por isso que eu digo, para você não ficar para trás, eu vou dar mais um finalmente ali, dizendo o seguinte, para ninguém ficar para trás. Aproxime-se de Deus cada dia, tome uma decisão, uma atitude diária de viver para Deus, renda-se autenticamente, seja autêntico com Deus, receba o presente de Deus com gratidão, crescimento contínuo, avanço contínuo, uma coisa aconteceu com você, você pertence a Cristo e Cristo habita em você, você e Ele são para sempre um do outro, há um pacto eterno que foi feito. Viva esta vida. Eu queria que nós oremos. Esses dias oramos aqui uma oração que eu quero passar para você para terminar. Oremos. Comece a caminhar, se quiser, ficar até de olhos abertos para ver ali, olha. Comece a caminhar. Finalmente, comece a caminhar. Esta é a sua hora. Esse é o seu tempo. Vai passando para mim ali agora bem mais rápido, quem está lá em cima. Comece a caminhar. Esta é a sua hora, este é o seu tempo, não podemos nos deter. Deus nos diz, comece a caminhar. Essa é a palavra que eu quero dizer a você. Que não nos detenhamos, que não nos detenham os problemas, porque os problemas não são ameaças, só oportunidades para confiar mais nele. Que não nos detenham as críticas e as calúnias, porque temos a oportunidade de humilhar-nos ainda mais. Que não nos detenha o desânimo, aos seus pés, no lugar santíssimo, encontraremos ânimo e convicção. Que não nos detenha, nem nos contamine a discórdia que lança o inimigo. Nosso desafio é ter saúde mental e espiritual em Cristo Jesus. Que não nos detenham os momentos críticos e dolorosos. Deus diz, enche um chifre, disse para Samuel, né? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te, e enviou para Davi. Que não nos detenham as provas que estão por vir. Sem provas, a fé morre de fome. Sabia disso? Sem provas, a fé morre de fome. Que não nos detenham as limitações que existem, porque Deus quer glorificar-se através delas. Que não nos detenham as dificuldades que existem na caminhada. As experiências amargas e dolorosas nos deixam lições importantes. Que não nos detenham as dificuldades. Deus quer nos dar resistência e nos moldar para propósitos que virão. Que não nos detenha a escassez. Jesus enviou os discípulos sem alforje, sandálias e túnica. Que não nos engane a carne com suas mentiras. Paulo nos adverte, tem cuidado de ti mesmo. Timóteo 4,16. Que não nos confunda o inimigo. A palavra diz, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Deus diz, agora pois vá, eu estarei contigo. Deus te diz, eu te chamei, te disse, tu és meu servo.
A ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombras, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento. Digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão os frutos de suas ações. E os seus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isaías 65, 22. Sê forte e corajoso, não tenha medo e nem se desanime. Agora comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo e me sirva de santuário. Construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte. Olha essa expressão agora, hein? E mãos ao trabalho. Mãos ao trabalho. Haja. Mãos ao trabalho. Que palavra, né? Que não sei se você vai conseguir ler ali. Mas essa palavra quase final. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará até que termine toda a construção do templo do Senhor. As divisões do sacerdote e dos levitas estão definidas por todas as tarefas que se farão no templo de Deus. E você receberá ajuda de homens, peritos em todo tipo de serviço. Os líderes e todo o povo de Deus, o povo obedecerão a todas as suas ordens. E, terminando, proponho que você comece a orar mais, a dedicar mais tempo com Deus em oração. Que você possa parar um tempo para dizer, não, agora eu quero ter comunhão, intimidade com Deus, eu quero ser curado de mim mesmo. Busque de verdade a face de Deus. Faça deste ano, deste tempo, o melhor tempo da sua vida. Saiba que Ele é o executor, Ele que fará. Em outras palavras, deixa fluir a sua agenda e tome cuidado para não ser um obstáculo para Ele. Essa parte eu tirei do livro Faça do seu lar um altar de oração e de adoração. Feche os seus olhos, Pai, que o teu Espírito esteja começando em nós uma obra para que tenhamos uma espiritualidade realmente saudável. Nós vamos tratar tantos assuntos aqui, Senhor, e queremos que o teu Espírito esteja trabalhando conosco, por nós e em nós. O teu povo precisa de conhecimento espiritual, de uma mentalidade espiritual, de verdades espirituais. Nós precisamos ser curados e precisamos ser trabalhados no nosso espírito, no nosso homem interior. E que nós saímos daqui, mais uma vez esta manhã, compreendendo que o Senhor quer fazer algo muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Toca-nos com teu Espírito, para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Deus abençoe a todos, até o próximo estudo.